Elétricos. Mencionei na primeira aula que os condutores elétricos. Mencionei na primeira aula que os metais são excelentes condutores, pois os elétrons de seus átomos são livres. Em instalações elétricas residenciais, o cobre é o principal deles. Os condutores elétricos mais conhecidos são os fios e cabos. A diferença principal deles é a quantidade de filamentos de cobre. O fio tem apenas um filamento, o que deixa ele rígido. Então, podemos dizer que todo fio é rígido, e ele é classificado como sólido de classe 1. Já o cabo tem vários filamentos, que podem ter poucos ou muitos. Quanto mais filamentos, mais flexível ele é. Cabos com poucos filamentos de diâmetros maiores são considerados semi-rígidos e são de classe 2. Já os cabos flexíveis podem ser de classe 4, 5 ou até mesmo 6. Quanto maior a classe, mais flexível. O fio está em desuso e cada vez mais escasso nas casas de materiais de construção. É bem difícil de encontrar ele até em lojas de materiais elétricos. É muito encontrado ainda em instalações elétricas de casas antigas. Ele é mais difícil de trabalhar por causa da pouca maleabilidade dele. Além disso, por ter apenas um filamento, após alguns movimentos com o alicate ele tende a se romper. Já o cabo não, você pode fazer vários movimentos que ele não vai quebrar e vai continuar intacto. Por ser flexível, faz curvas nos eletrodutos com mais facilidade, por isso atualmente é o mais usado. Alguns eletricistas da velha guarda ainda têm um pouco de aversão ao uso dele, mas pode ter certeza, pessoal, já trabalhei com os dois e o cabo é bem mais fácil de trabalhar. Existe um mito que diz que o fio conduz mais do que o cabo, mas não. Se tiverem a mesma espessura, a capacidade de condução de corrente deles é a mesma. E por falar em espessura, ela é conhecida como seção transversal, ou popularmente bitola do cabo, que é medida em milímetros quadrados. Quanto maior a seção, mais o cabo conduz eletricidade. E as seções dos cabos comercializados no Brasil, claro, com foco em instalações elétricas residenciais, são 1,5 milímetros quadrados, 2,5, 4, 6, 10, 16 e, em casos raros, até 25 milímetros quadrados. A diferença de seção do cabo para o seu sucessor é de mais ou menos 60%. Por exemplo, pega aí o cabo de 4 milímetros, multiplica por 1,6 e você vai ter aproximadamente 6 milímetros. Isso repete com todos os cabos. É óbvio, tá, pessoal? Tem cabos de seções maiores, mas para instalações elétricas residenciais, termina aí até no 25 milímetros. Acima disso daí é prédio grande ou indústrias, por exemplo. A capacidade de condução de corrente deles não é fixa, depende de algumas variáveis, e vocês vão ver isso detalhadamente na aula sobre dimensionamento de cabos. Mas eu posso colocar uma média para vocês terem uma ideia. Um cabo de 1,5, por exemplo, conduz 15 amperes, usado principalmente para circuitos de iluminação. O de 2,5, mais ou menos 20 amperes, usado para as tomadas de uso geral. O de 4 milímetros, 30 amperes, usado para as tomadas específicas, aquelas tomadas de 20 amperes. Secador de cabelo, um forno micro-ondas, um forno elétrico, são cargas maiores, talvez, dependendo do cálculo, precise de um cabo de 4 milímetros, mas isso vocês vão ver com detalhes lá. O de 6 milímetros, aproximadamente 40 amperes, usado principalmente para chuveiros. O de 10 milímetros, 50 amperes, e o de 16 milímetros, 70 amperes, usados para alimentação principal do medidor até o quadro de distribuição. E o de 25 milímetros, aproximadamente 90 amperes, usados na alimentação principal de pequenos prédios. Vai direto na caixa geral para distribuição para os medidores dos apartamentos desse prédio. Ok, até aqui tudo entendido. Mas e o material isolante, do que é feito? Qual é a cor correta para cada condutor? O material do isolante mais comum para instalações residenciais é o PVC. É um material muito resistente mecanicamente falando, e terá a indicação de isolação de 450 a 750 volts, bem acima dos 127 ou 220 volts fornecido pelas concessionárias de energia. A isolação em PVC suporta a temperatura interna de até 70 graus. A partir disso, ele perde as suas propriedades estruturais. E além disso tudo, pessoal, é um material bem barato, por isso ele é tão usado para instalações residenciais.
Já as cores dos cabos são indicadas pela NBR 5410, no item 6153, que trata dos condutores. O neutro azul, o cabo de proteção que alterna verde ou verde com listras amarelas, e a fase qualquer cor, desde que não tenha as cores do neutro ou do terra, que seria azul ou verde com listras amarelas. As cores mais comuns para a fase são preto e vermelho, mas podem ser amarelo, branco ou até mesmo marrom. Mas vamos ver individualmente o que a norma diz sobre cada um. O neutro no item 61531, que diz que qualquer condutor isolado, cabo unipolar ou veia de cabo multipolar, que é esse cabo que eu estou mostrando aí para vocês, utilizado como condutor neutro, deve ser identificado conforme essa função. Em caso de identificação por cor, deve ser usada a cor azul clara na isolação desse condutor. O terra no item 61532, que diz que qualquer condutor isolado, cabo unipolar ou veia de cabo multipolar utilizado como condutor de proteção, deve ser identificado de acordo com essa função. Em caso de identificação por cor, deve ser usada a dupla coloração verde-amarela ou cor verde, cores exclusivas da função de proteção. E a fase no item 61534, que diz que em caso de identificação por cor, deve ser utilizada qualquer cor, observadas as restrições nos itens anteriores que a gente acabou de ver. Então, qualquer cor, desde que não seja as cores do neutro e do cabo de proteção, que é o terra. Tem uma nota importante aí. Por razões de segurança, não deve ser usada a cor de isolação exclusivamente amarela, onde existiu o risco de confusão com a dupla coloração verde-amarela, cores exclusivas do condutor de proteção. Ou seja, se o seu cabo de aterramento for verde com listras amarelas, então é bom você evitar o uso da cor amarela para a fase, para não gerar confusão. Mas se ele for verde, não. Pode usar tranquilamente a cor amarela que não vai ter confusão. É realmente só se tiver essas listras amarelas no cabo de proteção. Pessoal, sejamos racionais. Caso você não tenha cabos com as cores identificadas pela norma, você não vai deixar de fazer sua instalação. Mas pelo menos usem uma única cor para o neutro, e outra para a fase e outra para o aterramento, e deixe isso legendado no quadro de distribuição para futuras intervenções de outros profissionais. A função de condutores elétricos não se limita a cabos e fios. Os barramentos também são condutores e eu tenho aqui um do tipo pente, que possui terminais, e é usado para distribuir a fase nos disjuntores. Vocês vão ver isso na aula sobre o quadro de distribuição. Tem esse outro barramento também de ligação dos circuitos de neutro. Ele tem bornes para fixação dos cabos. Além disso, os conectores também são condutores elétricos. Essa luva de compressão, além de emendar, ela tem a função de conduzir, pelo menos nesse pequeno trecho onde será feita a emenda por ela. Enfim, o que vocês têm que ter em mente é o seguinte: condutor elétrico é todo o material usado para conduzir corrente elétrica. Nas próximas aulas vocês vão ter uma ideia de como são feitas as conexões elétricas no padrão técnico, tanto emendas de fio a fio quanto com conectores. Vejo vocês nas próximas aulas.